Às vezes ele tá. Muito bem. Uma boa noite a todos aí nos Países Baixos e adjacências. Nós estamos examinando aqui o livro Missionários, Os Mensageiros, é o segundo livro da série André Luiz, publicado em 1944, e nós vamos retomar aqui a partir do capítulo 38. Tem 50 capítulos, eu acredito que esta e mais uma reunião a gente termina o livro, tá bom? Vou compartilhar com vocês aqui o título do capítulo e começamos a falar dele em seguida. Atividade plena. Bem, nós conhecemos a casa de Isabel no capítulo anterior, conhecemos sua família, acompanhamos o culto do Evangelho no lar que ela fez com os 5 filhos, né? 4 meninas, um garoto. Vimos que as meninas saíram de regiões superiores da vida espiritual, muito provavelmente de nosso lar, porque a casa de Isabel é um reduto de nosso lar. E não existe só um, tem vários, né? E na época não havia centros espíritas na quantidade que temos hoje aqui no Brasil. E, portanto, a casa de Isabel, por ela ser, ainda quando estava com o marido, eles eram sérios, o conhecimento espírita, e se propuseram a desenvolver, numa das salas que elas reservaram para isso, essa tarefa de ser um centro espírita. Na época, na casa da pessoa. Isso não é bom, mas é o que tinha para o momento, né? Uma época difícil, no início do espiritismo aqui no Brasil, começo do século XX, né? Aliás, começou antes, mas ainda no começo do século XX tinha dirigente espírita que ia preso. A gente conheceu o dirigente espírita que foi preso nessa época, porque o Estado não era laico, era de outra religião. Então, muito bem. Então, na casa de Isabel, nós ainda não estamos participando de uma reunião. Nós vamos participar dessa reunião no antepenúltimo capítulo, na casa de Isabel. E por enquanto acabou o Evangelho no lar, depois ela conversou com os filhos, né? O garoto queria vender o espaço que ela reservava para essas reuniões, ela falou que não. E durante a noite, durante a madrugada, o serviço é intenso. Enquanto a família toda dormia, o serviço era intenso, né? Então vamos lá. Uma das coisas que muitos desencarnados usam. Deixa eu mostrar aqui quem que está na cena. Da direita para a esquerda está o médico Vicente, que é esse de terno bege, né? O André Luiz, o Aniceto aqui, uma senhora que está desencarnada e uma moça que é neta dessa senhora encarnada. A gente percebe pelo laço, e a gente coloca o laço em cima da cabeça aqui para diferenciar quem está encarnado e quem não está. Como eles estão, como tem 4 espíritos desencarnados e um encarnado fora do corpo, então a gente não se preocupa muito com a transparência. A gente se preocupa com a transparência dos espíritos quando junta encarnados e desencarnados, né? É um detalhe do desenho espírita que a gente tem que prestar atenção. A gente demorou para descobrir isso. Muito bem, o que está fazendo essa senhora, que é a avó da moça que está aí um pouco brava? Ela está sofrendo com uma calúnia e está muito irritada com isso. E a avó, sabendo que a casa de Isabel é um lugar seguro para conversas durante o sono, muitos espíritos se dirigem a um centro espírita ou uma casa dessas que tem um espaço reservado para conversar com seus queridos que estão encarnados. Alguém vai pensar assim, mas não adianta nada, a gente esquece. Então, mas aqui tem um caso em que a pessoa vai lembrar. O que está acontecendo? Essa calúnia está prejudicando a maneira de pensar e de viver da neta.
Como existe uma afinidade muito grande entre ambas, a autoridade moral da avó sobre ela é muito grande. Uma das coisas que o texto mostra é que ela não tem muita lucidez fora do corpo, por não ser uma pessoa habituada ao conhecimento espírita, ao preparo para dormir, né? Então, ela tem esse pequeno problema, né? E, de fato, a avó vai falar com ela metaforicamente. Segundo o texto, ela vai projetar algumas imagens diretamente na mente da neta. Vinícius, você queria falar alguma coisa? Você consegue escutar, Américo? Consigo, consigo. Maravilha. É, só uma. Me chamou a atenção, você falou um preparo antes de dormir. Qual que seria o preparo que ela, a neta, deveria, por exemplo, uma A pessoa mais maioria das esclarecida? pessoas não se prepara, a maioria das pessoas. Aqui não foi dito qual foi o preparo que ela fez, mas certamente estava em condições de se desdobrar e não ter, por exemplo, uma digestão difícil. Uma das coisas que se exige para quem quer tirar proveito desse período que para o corpo físico é necessário o repouso, o espírito não precisa desse repouso. Então a gente pode desenvolver várias atividades. A gente Perfeito. pode fazer cursos na vida espiritual, a gente pode assistir palestras, a gente pode trabalhar, Uhum. inclusive realizar trabalhos que depois que a gente desencarnar, a gente vai ver o que fez, né? Se contribuiu. Então, um dos requisitos para se preparar para dormir é aquela preparação em oração, uma leitura de uma página edificante, mas principalmente alimentar-se pouco, Perfeito. Obrigado. né? Eu me lembro, deixa eu prover que está contando essa história que é interessante. Uma vez o Emmanuel disse que o Chico foi convidado para conhecer um comandante estelar, né? E ele iria levar o Chico até mais ou menos entre Júpiter e Saturno, né? Quem conta isso é Geraldo Lemos, não sei se já ouviram falar. Muita gente não gosta do Geraldo, porque ele fala que o Chico disse, o Chico falou, mas não está nada escrito. Mas eu considero que Chico escolheu o Geraldo para continuar publicando as obras que não foram publicadas. Tanto que, quando Chico desencarnou, pela minha contagem, nós tínhamos 430 e poucas obras publicadas, e hoje já tem 530 e poucas. Mais de 100 obras foram publicadas entre 2002 e 2025. Então, ninguém passa uma tarefa dessa a alguém. O Chico não faria isso com uma pessoa que ele não confiasse. Então, eu acredito no Geraldo. E vocês podem acreditar ou não no que eu vou falar aqui. Mas, enfim, há uma nave-mãe enorme cuidando da defesa do sistema solar. É por isso que os alienígenas, eles podem até chegar e fazer uma incursão, mas se por acaso eles vierem com um propósito beligerante, e muitos, eles serão interceptados. Essa nave-mãe é enorme, tem outras naves pequenas dentro dela, que estacionam, e naves medianas de defesa. São dispositivos de defesa, não de ataque. E eles ficam estacionados numa posição intermediária no sistema solar para rechaçar qualquer tentativa. Porque existem humanidades que se desenvolveram intelectualmente, mas não moralmente. É incrível imaginar isso, né? Bom, então diz que ele foi convidado para ir até essa região. E o Emmanuel falou: para você ir nessa distância, você precisa de jejum de 2 dias. 2 dias de jejum. E lá foi ele conversar com o comandante estelar, que é responsável pela defesa do sistema solar. Quando, segundo Chico, quando isso ele falou. Isso ele falou. Ele falou no condicional, ele não afirmava nada, mas no Pinga Fogo de 1971, na extinta TV Tupi, ele disse que os extraterrestres terão autorização para se comunicar com os humanos quando o homem estabelecer a primeira base lunar.
Isso pode acontecer realmente, porque hoje várias iniciativas preparam para isso. Fala, Vinícius. É muito curioso, eu achei, nossa, interessantíssimo o que você está falando, Américo. É só uma dúvida, quando se fala em extraterrestre, a gente está falando de espíritos igual a nós, encarnados em outros corpos, que É, vêm de mundos inferiores ou superiores? superiores, né? É. Superiores, normalmente? Não, mas pode ter inferiores. Existem alienígenas que são inferiores, querem abduzir, querem estudar, então Ah, eles nossa, que não, eles interessante. podem. O Chico E, conta uma história uma vez que ele estava viajando de carro entre duas cidades, não sei se indo para uma, voltando para casa ou indo para a casa de alguém, né? E uma nave apareceu no campo. Ele estava muito próximo deles, desceu um extraterrestre e foi na direção do carro onde ele estava. Ele caramba, entrou em oração, conversou com Emmanuel, pediu a Emmanuel que o ajudasse, e logo depois dessa conversa, disse que o alienígena parou, estancou no campo e voltou para trás. caramba. Deve ter recebido uma ordem telepática e não, É, e não sei se o Emmanuel tem condições de fazer isso, mas a vontade de um espírito superior é irresistível. Se ele der uma ordem, o espírito não consegue fazer o que ele caramba, quer. que Ele é interessante. obrigado a obedecer, né? Por exemplo, se Jesus, enquanto Jesus não terminou a sua missão, ninguém conseguiu prendê-lo. Escapava por entre a multidão como se desaparecesse. Está escrito no Evangelho isso. Demais. Agora, quando chega a hora de ir embora, aí ele mesmo se deixa prender, não reage, né? Que coisa, que legal. É interessante. Interessantíssimo. Nossa, Muito bem, então a avó vai projetar na mente da neta algumas imagens. Primeiro, uma cobra, que inicialmente lembra uma cobra, mas que em seguida se transforma numa cobra vitrificada e que depois se quebra e que depois se transforma numa flor. Essas imagens são quatro imagens. Eu não mostrei a cobra, já mostrei vitrificada. Não é um bicho que eu tenho amores, mas eles têm uma função. Eles foram criados e eles têm uma função na natureza. Então, o que que a avó conseguiu? Jogar essas imagens na mente e ela vai acordar com essas imagens. Não vai lembrar de onde que ela viu, de onde, com quem ela falou, simplesmente ela não terá consciência disso. Mas vai ficar mais calma, porque houve uma mensagem poderosa do ponto de vista fluídico de que a calúnia vai desaparecer. E ela acorda com o aroma da flor no nariz. Então, essa é uma característica de sonho real. Quando vem uma emoção muito forte, quando vem um odor que a gente não nem imagina, né? Isso é uma das características de sonhos reais, né? E há vários espíritos nessa casa da Isabel, aproveitando as horas de sono, e nós vimos no programa anterior, né, no encontro anterior, aquela mãe com a garotinha que veio se encontrar com o marido que estava encarnado. Ela tinha falecido, a criança também, e lembram-se que ela tirou uma flor do canteiro na frente da casa da Isabel, e a flor que ela tirou era o duplo etéreo da flor, para que em seguida a flor original, a flor que estava, a flor densa, começou a murchar, porque saiu, digamos, o perispírito da flor. Eu mostrei essa cena para vocês. Lembram-se? Muito bem. Mas vamos lá. Capítulo 39, trabalho incessante. Então, enquanto a gente está dormindo, os espíritos estão trabalhando. Por isso que, quando a gente se prepara para trabalhar, a gente pode fazer muitas coisas durante o sono, né? Aliás, tem uma frase que eu vou colocar aqui, no, ce- no centro espírita não para serviço, 24 horas. Todo centro espírita
ou se não todos, a grande maioria, funcionam 24 horas por dia como um posto de atendimento para espíritos desencarnados e para encarnados que queiram ir até lá, colaborar, fazer algum serviço. A gente não lembra de absolutamente nada. Muito bem, então esse é um recinto daquele salão que a Isabel usa para fazer as suas reuniões. Ela faz reuniões, nós vamos ver isso no final, nos capítulos finais, no próximo encontro. Ela faz uma reunião de uma palestra pública, e enquanto a palestra está acontecendo, ela é uma médium receitista. Então as pessoas deixam o nome, eh, o problema que elas têm, e depois ela receita homeopatia, né? Muito bem. Nessa sala, o nosso Vicente e o nosso André, eles se encontram com dois espíritos que trabalham na instituição. Eles fazem um serviço interessante. Então, à esquerda de paletó azul, o nosso André, depois o nosso Vicente, ambos foram médicos na Terra e são os dois únicos médicos de uma equipe de 50 do Aniceto. E à direita estão dois espíritos cuja função é arrebanhar nos bairros próximos, nas ruas próximas a essa casa de Isabel, aqueles espíritos andarilhos que estão aí sem rumo na crosta, não sabem que morreram, às vezes ficam na casa das pessoas, né? E tem pouca informação a respeito, aliás, não tem nenhuma informação a respeito da vida espiritual. E essa é uma das funções desses dois espíritos que estão aí, né? E aí aconteceu uma coisa interessante, porque apareceu um superior deles, né, que, desculpa, ele apareceu de sopetão aqui. Normalmente eu faço ele entrar devagarinho, mas hoje ele entrou de sopetão aqui. Ele chamou a atenção dos dois, né? O que aconteceu numa das últimas reuniões públicas, né? Eles convidaram um primo de um e um tio de outro, mas não se deram conta, apesar deles serem necessitados, não se deram conta que eram pessoas ainda muito inconvenientes, que não se comportavam durante essa reunião. Então, esse espírito foi até aí, porque hoje é dia, ou vai ser mais tarde, depois que é madrugada. Aqui está parecendo que já foi a madrugada embora, mas eu preciso trocar esse cenário do vidro aí para colocar à noite, né? Porque está de noite. Eles vão procurar esses espíritos para trazê-los depois à noite na reunião que é para encarnados, mas que os encarnados aparecem também. Então ele pediu cuidado, esse mentor está pedindo cuidado para escolherem bem as pessoas e não fazerem nepotismo só porque é tio, só porque é primo. E eles devem ter como fazer essa observação e detectar se a pessoa tem comportamento adequado ou não. Então, é um alerta que ele está dando aí aos dois espíritos. Fala, Vinícius. Uma pergunta, Américo. Por exemplo, um trabalho de mediunidade que está sendo feito, vamos falar de uma mediunidade de cura. Eu sei que não é o caso aqui da imagem, mas Uhum. essa, quando tem esse tipo de trabalho, o time mediúnico ele precisa fazer uma preparação da sala, tanto quanto inicial com quem vai ser atendido, por exemplo, A uma prece preparação da inicial. sala é a higiene que a gente faz aqui, mas nós temos que preparar o corpo. Então, tem uma pouca alimentação e receber instruções da direção da casa de que não é para ter pensamentos exigindo a presença desse ou daquele que quer falar com o pai que Hum, morreu, quer falar com a mãe, porque isso atrapalha o trabalho dos espíritos. A higiene do espaço é por conta da mentoria. Nós não temos condições de limpar com os recursos que eles usam, né? entendi. Nós usamos aqui um recurso que é o ozônio, né? O ozônio é o O3. É um bactericida natural e como a nossa atmosfera tem oxigênio na forma dupla, né? O O2, quando um raio cruza o céu, algumas moléculas de hidrogênio se separam e se juntam àquelas duplas de hidrogênio
e viram então O3. E o O3 tem uma característica bactericida. E Uhum, como ele é mais pesado, ele vem descendo na atmosfera e limpando. É por isso que depois de uma chuva intensa com raios, raios e trovões, o trovão está associado ao raio. Eles têm uma distância, às vezes, de tempo, porque às vezes o raio a gente vê de longe, mas o som demora para chegar. A luz não, é mais rápida. Então, a gente acha que eles não estão associados, mas estão uhum, associados. E quando eles estão, quando o trovão ocorre, o trovão é uma descarga elétrica. Então, quando ela acontece exatamente no mesmo tempo em que o raio acontece, um pouquinho antes, alguns microsegundos, é sinal que a coisa está ali perto mesmo, né? A chuva está ali. Então, esse é o recurso bactericida natural que o próprio Criador concebeu no universo, concebeu mecanismos para ajudar o homem a ter uma renovação do ar que a gente respira. Por isso que a gente, depois de chuva, sente-se muito bem, aquele gostinho de mato molhado, né? É por causa uhum, disso, há uma entendi. higienização da atmosfera. E, e, Muito bem. preci- e precisa ter silêncio nesse trabalho mediúnico, normalmente, Américo? De- e quando os pensamentos começam, precisa ter. E quando os pensamentos começam a pensar muita coisa, normalmente vem uma orientação da mentoria, via voz direta, né, para que eles cantem. E aí, se tem que prestar atenção na letra para cantar, eles pensam menos bobagem. As reuniões de materialização na Terra são muito complicadas, né? Dia virá que nós vamos poder fazer isso com seriedade. Mas quem lê o livro Missionários da Luz, que é o próximo da série André Luiz, vai ver lá uma série de preocupações da mentoria com relação ao que a gente pensa, porque o médium de efeitos físicos corre risco de vida, porque ele perde não, ele cede fluido vital em quantidades, ele chega a perder, me lembro de uma médium que perdia 14 quilos durante o fenômeno de transporte, ela não era de materialização, era só de transporte. Caraca. Obrigado, né? Mas depois ela recupera o peso. Os espíritos têm que filtrar o fluido vital e o fluido ectoplásmico, que é uma variação do fluido vital. E aí a pessoa se recupera, né? Mas sempre tem uma perda. Em todo processo tem perda, né? Não existe processo 100% seguro. Muito bem. Trabalharam a madrugada inteira. Então, quando a gente está dormindo, os espíritos trabalham. É por isso que se a gente dividir o dia por três, a gente vai encontrar 16 horas de vigília, em grosso modo, né? E 8 horas de sono para o corpo denso. Nós precisamos do sono, né? Mas se a gente souber aproveitar o tempo durante o sono, nós podemos fazer grandes coisas, inclusive melhorar psiquicamente as nossas qualidades. Tem muita coisa que a gente pode melhorar. Muito bem. Agora, Aniceto convida o nosso André e o nosso Vicente a saírem da casa de Isabel, que era num subúrbio do Rio de Janeiro, e agora volitam sobre a Baía da Guanabara. Então, estão aí os nossos três amigos volitando lá em cima. Deve ser uma sensação agradabilíssima ficar volitando sem perigo de cair e sem se machucar. Eu pretendo testar isso quando eu chegar do outro lado. Mas o que o André Luiz percebeu, e a gente vai mostrar só agora, é que ele percebia a atmosfera, o nosso, o nosso ar, é uma massa compacta que está pressionando o homem na Terra. Por isso a diferença entre aqui, sem atmosfera e com atmosfera. Lá na vida espiritual, eles percebem isso aí. E é como se fosse um mar, como se eles estivessem dentro de um mar de oxigênio e hidrogênio. O pior não é isso, o pior é que tem mais coisa além do ar, né? Eles detectam matéria mental inferior. É o Aniceto que está explicando isso lá. Então, vocês estão vendo uma sombra aí, ela está parada, mas ela anda. Na outra eu fiz andar um pouquinho, né? Isso aí
bactéria, nuvens de bactérias que se aglutinam por afinidade. Então, pode ser uma nuvem de determinada bactéria que tem afinidade com aquela que faz a mesma coisa que ela. E isso fica perambulando no ar. E nas cidades, então, nas cidades grandes, como a despreocupação dos habitantes é muito grande com relação aos pensamentos que emitem, essas colônias de bactérias ficam por aí. E também existe larvas mentais, nuvem de larvas mentais, essas sim, produzidas pelo pensamento irregular, e, e elas ficam, como eu vou mostrar aqui, elas ficam passeando, opa, desculpe, elas ficam passeando devagarinho deixa eu ver se eu faço aqui o efeito especial. Ih, tá muito devagar esse efeito especial aqui. Não consegui. Isso fica passeando na cidade. E por isso que Jesus falou, orai e vigiai. Porque se a gente não vigia e essa nuvem passa pela gente, a gente pode se contaminar. Aliás, tem um monte de problema na Terra atualmente que você nem sabe de onde vem. Até doença antiga que não tinha mais já está voltando. Porque está todo mundo nessa fase de transição planetária, todo mundo pirado. A sombra saiu das regiões inferiores, veio para a crosta, está escrito isso lá no sermão apocalíptico, no sermão profético de Jesus, quando as portas do inferno seriam abertas para que os espíritos saíssem dessas regiões e viessem aqui para a superfície, para criar o clima necessário para o teste final da humanidade. Todos nós estamos sendo testados. Com um aparelhinho desse na mão, a gente pode se viciar no jogo, no sexo, no eh, fazendo bullying, fazendo calúnias. Está todo mundo sendo testado e não percebe. Por quê? Porque fica escondido atrás do celular, acha que ninguém vai pegar, porque está escondido com um nome fictício e aprontando, né? Então, nós estamos sofrendo o assédio dessa sombra, é por isso que muita gente está com problema. Se a gente não tem essa estrutura e o conhecimento espírita e estamos em serviço, a gente estaria muito vulnerável também. E mesmo os espíritas também sofrem com isso, né? É um momento difícil para a humanidade, né? Muito bem. Aqui uma coisa interessante que não é desse livro, é do próximo, mas eu resolvi colocar aqui. Essa informação está no Missionários à Luz. É um espírito que trabalha na equipe do Emmanuel, aliás, na equipe do Alexandre, que fala isso aqui. Os raios solares nas horas diurnas, eles destroem grande parte das criações mentais inferiores. Então, isso é uma bênção. E também dos doentes em estado melindroso. É por isso que durante o dia, por exemplo, quando a gente tem um resfriado, durante o dia a gente respira melhor, né? Não tosse tanto. Mas de noite a coisa, o bicho pega. Por quê? Porque o magnetismo lunar, diz o mesmo Francisco no mesmo capítulo, de modo geral, as condições dos enfermos são mais difíceis à noite, pois o magnetismo lunar favorece as criações de qualquer espécie, boas ou más. Ou seja, se a gente está bem, de noite a gente fica melhor ainda, mas se a gente não está, a gente fica pior. É o caso de um resfriado simples, que à noite entope o nariz, começa a tossir, começa a espirrar, tem a ver com magnetismo. E Nossa, se não fosse, diga, nossa, fantástico isso, Américo. Agora eu estou conseguindo fazer muita associação do isso, meu. Quando eu, de fato ando no sol, obviamente deve ter uma explicação também material, né? É uma, além da espiritual, também científica, provavelmente, do sol fazer. Bom, tem a vitamina, várias vitaminas que, enfim, sim, são, sim, mas é impressionante. Quando eu estou no sol, eu me sinto bem, eu me sinto maravilhoso. E de noite, quando eu tô mal e cai, parece que assim eu já começo a me sentir culpado, começo a me sentir. É, sério, é muito sério. é, Obviamente que devem ter outros fatores psicológicos, hábitos, pode ser, hábitos de pode ser. criança e etc. Mas muito legal O saber isso. É, lunar. Ai, desculpe, Américo, fala pode falar. Não é que o científico e astronômico também, né? O lunar faz efeito sobre as marés, né? também, Na também. Terra, tem muitos É verdade, efeitos. né? Nossa. Efeito O sobre efeito plantação.
sobre plantação, são É, muitos efeitos o muitos lunar efeitos. faz É. sobre todos nós. E a gente não conhece todos, com segurança a gente não conhece todos, porque o Criador concebeu leis que regem absolutamente tudo, né? Uma coisa fantástica. É. Muito bem. Mas agora eles se dirigem ao interior, os três, Aniceto, Vicente e o André. E aqui ele fala uma coisa muito interessante. Eles vão ao campo e tem uma frase que eu vou mostrar daqui a pouco. Vocês estão vendo aí os espíritos no campo, não? Não estão vendo? Vocês não têm mediunidade? Eu vou jogar um pó de pirim-pim aqui para vocês Agora eu verem tô os vendo. espíritos. Vamos, agora vocês estão vendo. Agora sim. Então, eles estão Só ali, depois do pó. eles estão encostados ali na árvore, sentados na relva, respirando o ar do campo. O Aniceto vai falar uma coisa interessante, que o campo, ele não fala da praia. Eu imagino que a praia também tenha a mesma coisa, porque a praia está perto do campo, ou pelo menos de alguma serra, né? Então você tem muito verde, mas tem a brisa marinha, que tem muito iodo, né? Muito bem. Então ele diz que numa floresta, por exemplo, não é legal você relaxar, porque as emissões da natureza, dos reinos inferiores, dos animais, das árvores, como elas estão muito juntas e a brisa não corre direito entre as árvores numa floresta densa, então o, é o campo o melhor lugar para a gente refazer-se com os fluidos vitais da natureza. Nós precisamos estar em contato com o campo, com a praia, coisa que a cidade não oferece e a floresta densa também não. A gente precisa da brisa que misture esses fluidos da natureza, e ali estão princípios que atendem a todas as necessidades. Cada árvore, cada casca, cada raiz, cada folha, cada flor, cada fruto tem uma característica para ajudar o homem a superar as suas dificuldades orgânicas no tipo de corpo que nós temos na Terra. Por quê? Porque os co-criadores seguiam o planejamento, estruturaram a natureza para que houvesse equilíbrio. Então, eles descansam simplesmente diminuindo a atividade, mas conversam a respeito, né, continuam aprendendo, porque Aniceto é uma espécie de instrutor, né, é ou não? Ele é um instrutor na vida espiritual, tem muita experiência, e ficar com um instrutor desses durante algum tempo é uma lição de vida, né, porque ele sabe muita coisa. De repente, a atenção deles é voltada para um incidente numa estrada vicinal. Estrada vicinal, aquelas estradinhas de terra que percorrem regiões do campo, né? Não são asfaltadas, né? E que teve um problema. Então, antes aquela frase que eu falei que ia mostrar para vocês, mostrando exatamente no capítulo 41 que o campo, em qualquer condição, é um reservatório abundante e vigoroso de princípios vitais. Então, nós precisamos, de vez em quando, frequentar o campo ou a praia. Ele não fala nada da praia, mas eu acho que é bom também. E aqui ele fala também que o dia e a noite constituem para o homem uma folha do livro da vida. A gente pode não escrever nada durante a noite, durante o dia a gente escreve. Mas nós podemos fazer trabalhos durante a noite quando dormimos. Então, se preparar para dormir é uma coisa que a gente pode fazer sempre, né? Inclusive, a gente orienta isso lá no centro, para que as pessoas se preparem melhor para dormir, tenham um sono mais tranquilo, revigorante, mais de serviço e de aprendizado. Então, aconteceu um acidente. O que que aconteceu? O Aniceto, o André e o Vicente foram atraídos por uma carroça puxada por um burro e o dono da carroça estirado no chão porque tomou um coice do burro. Aqui é uma coisa muito interessante, porque dois espíritos estavam presentes, aliás, três espíritos e três encarnados. Três encarnados que trabalhavam no campo acorreram para segurar o burrito, né? O burrito estava agitado, né? E o Aniceto está conversando com o responsável pela estrada vicinal. Ele é responsável pela estrada vicinal.
Depois eu conto outra coisa que vai amarrar o que eu estou falando. E ele pergunta: o que que aconteceu? Olha, senhor, ele percebeu o nível do Aniceto. Falou respeitosamente: Senhor, nós tentamos de toda forma evitar com que ele batesse no animal. Já o conhecemos de longa data. Ele está sempre passando por aqui, sempre muito raivoso. Ele maltrata os animais e esse burrinho, coitado, é o saco de pancada desse nosso amigo. Só que hoje o burrinho acertou, acertou um coice com mesmo ali entre as travas da carroça, ele conseguiu acertar um coice. E o sujeito está desacordado. Então, esses três sujeitos que estão do lado esquerdo da cena são espíritos. Os outros três que estão à direita e um na frente estão tentando acalmar o burrinho, né? A gente gostaria de fazer mais cenas com o projeto de imagem, mas a gente junta tudo, porque fica muito caro. A última vez que nós fizemos o último trabalho do projeto de imagem foi o Ação e Reação. Nós fizemos 30 cenas. Na época, a gente vende cada cena a R$ 4 desde o começo do projeto de imagem, em 1994, no início do projeto de imagem. Mas cada cena no último trabalho custou R$ 500. 30 cenas a R$ 500 é R$ 15.000. Em 2017, que foi esse ano, dá para comprar um carro zero desses pequenininhos, um Fusquinha e tal, né? Então, é um investimento difícil de fazer e manter, né? Porque ninguém compra palestra com slide como se fosse esfirra ou pizza. Precisa ser espírita, precisa estudar, precisa fazer a palestra, tem que conhecer o livro, né? Então, não é uma coisa que vende como esfirra. Eu me lembro de uma compradora que disse: meu marido disse para você vender baratinho as histórias, porque assim você vende mais. Escuta, isso aqui não é esfirreria, não é padaria, que você faz mais pãozinho para vender mais barato. Dá um trabalho fazer um desenho desses, né? Um desenhista faz o lápis, depois ele manda o lápis para a gente olha, acha que está bom, depois ele pinta, e aí depois que ele pinta, mesmo que você ache que não está bom, não dá para mudar mais, porque senão você tem que pagar outra cena. Então é uma dificuldade do projeto de imagem. Mas enfim, voltando à história, deixa eu contar uma outra coisa que um médium que mora em Campinas, vindo certa feita para São Paulo para fazer uma palestra e depois também voltando, ele notou como se fossem postos a cada, eu não vou saber exatamente, mas vamos supor que seja a cada 10 quilômetros, na estrada que liga São Paulo a Campinas. É a Bandeirantes, por exemplo, que é uma estrada de boa qualidade, as estradas aqui no estado de São Paulo são muito boas. A grande maioria, algumas não, mas a grande maioria são muito boas, o que às vezes não acontece em outros estados. E ele diz que via umas construções não muito nítidas na beira da estrada, responsáveis pela estrada, porque se os espíritos não cuidam, né, o homem faz só besteira, né? Caminhoneiros malucos, motoristas doidos, às vezes que se embebedam e provocaria uma quantidade absurda de acidentes. Se não fosse a ação dos espíritos, a gente teria muito mais problemas. E a gente nem percebe que eles estão trabalhando. Pois então, até em estrada vicinal, estrada de terra, que passa uma carroça a cada 10 horas, tem gente para cuidar. Veja só a providência que existe e o cuidado que os espíritos têm conosco aqui. No capítulo 42, ainda no ambiente rural, aqueles espíritos que estavam por ali trabalhando e ajudando a natureza, tem espíritos que trabalham junto à natureza, não necessariamente elementais, mas espíritos que conduzem elementais e trabalham para preservar a natureza, tem em toda parte. Ou seja, nada, nada fica sem cooperação. Por isso que Jesus falava: a seara é vasta, tem serviço para todo mundo. Tem serviço para todo mundo. E aí eles pedem, reconhecendo a autoridade moral do Aniceto, para o Aniceto fazer uma palestra não, fazer uma leitura e comentar a leitura. E de fato ele
faz um evangelho no campo. Escolhe lá um recanto mais elevado. E foi interessante porque, como os espíritos trabalham sob supervisão superior, né, eles escolheram essa árvore. E com a chegada deles, alguns animais perceberam a paz e as vibrações boas que estavam ali em torno. Então, umas vaquinhas, uns boizinhos e até um borrico. E os pássaros, né, se aproximaram sem saber o que estava acontecendo, porque eles não têm essa percepção, né, não têm inteligência para isso, mas eles perceberam uma mudança no ambiente. E, de fato, o nosso aniceto, André Vicente, com aqueles espíritos que trabalham nessas regiões, fizeram o Evangelho no Lar. E aqui tem uma informação muito interessante. Deixa eu interromper aqui. Uma coisa muito interessante é que um dia, isso é o Aniceto falando, um dia nós vamos preservar a natureza como ela deve, inclusive os animais, nós vamos cuidar dos animais. Ele chega até a dizer que o matadouro será um lugar sagrado, ou seja, ninguém vai matar mais animais na Terra. Mas isso não acontece ainda, né? E vai demorar para acontecer. E, e quando isso acontecer, vai acontecer uma outra coisa interessante. Ele diz que Jesus não autorizou que os nossos organismos fixassem o nitrogênio. E é nisso que que o Aniceto está falando nesse capítulo. Nós não conseguimos guardar, a não ser 10 gramas de 2.000 litros por dia que a gente respira de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. A gente não consegue segurar o nitrogênio. Quando a gente segurar o nitrogênio em quantidade suficiente, nós não vamos precisar de tanta alimentação. E ele fala que em nosso lar, nem eles lá, na maioria, conseguem fazer isso. Quem consegue é quem trabalha no Ministério da Elevação, que vivem de água, de brisa e de luz. Estou fora. O negócio de ser espírito superior é complicado. E a pizza do domingo ou da sexta-feira? Américo, Você, eu vi isso numa palestra de Haroldo Dutra sobre o Haroldo mediunidade, fala ele sobre falando isso. sobre isso, que o nitrogênio, se nós fôssemos capazes, né, de consumir, Fixar, fixar, absorver, né, fixar, fixar o nitrogênio, seria outra coisa, né? Eu acho que isso aí está não sei se é evolução em dois mundos ou no mecanismos da mediunidade que é descrito isso, essa coisa. Eu não tenho certeza se foi evolução em dois mundos Está ou no, mecanismo da tá nos mediunidade. mensageiros. Está nos Ah, tá no mensageiros. Mensageiros também. Está no Eu mensageiro. li no Mensageiros, sendo que eu não me lembro dessa parte, mas diz que é muito interessante isso, né? Que o espírito não precisa de alimento, né? Ele em si não precisa se alimentar. E O nós corpo humanos espiritual, precisamos, né? É. lá em Na Solar, aquele pessoal que trabalha no Ministério da Regeneração e do Auxílio, eles se utilizam de grãos, né? Eu Hum. quero ir para lá. Se eu chegar no nosso lar, eu quero ir para lá. Porque se tem grão, tem arroz, feijão. Tem milho, tem Milho, milho, é uma tem boa suco de pãozinho. milho. Suco de milho já seria uma Isso, boa. já seria uma boa. Agora, quem trabalha nos outros dois ministérios seguintes vive mais de frutas e sucos e concentrados de fruta. Isso é bom. E na elevação e na união divina é brisa, luz e água. Tô fora. Que horror, você nunca vai ser espírito puro, então não está querendo Ser ser. espírito puro é uma chatice, né? Agora, eu imagino que deve ter coisas muito melhores que o espírito puro pode absorver, porque o Criador não ia deixar os reencarnados na expiação e provas que nem nós aqui, com o prazer da mesa farta, né? E Uhum. quitutes refinados, quitutes gourmets hoje em dia. Como é que um espírito superior não vai ter alguma coisa que seja boa também? Porque senão não vale a pena ser espírito superior. Mas, sabe, isso aí está me lembrando os essênios, né? Que na época do Cristo, João Batista, né? Que pertencia a essa classe, né? Eles comiam só frutas, Gafanhoto. né?
Gafanhoto. Gafanhoto, comiam Era coisas bem naturais, né? Isso aí são convênios. mel e Mel, gafanhoto. mel. E Jesus que pertenceu também a esse grupo, chegou a pertencer a esse grupo, junto com João Batista. Ele Ah, aderiu também. É bem com interessante os essa parte. essênios, né? Não Os com os essênios. essênios, com os Eu não essênios. concordo muito, mas pode ser que tenha acontecido, sim. Porque Jesus não tinha nada que aprender. Ele é o mestre maior, ele vai aprender com os essênios. Ele é chefe dos essênios, chefe de todo mundo. Ele Eu deve acho que não saber. era aprendizado, eu acho que ele Concordo, ia mesmo. lá ter com eles. Eu não acho que foi um aprendizado, eu acho que ele ia ter com eles porque João Batista era primo dele. Então, chega aqui, vamos comer, né? Vem aqui, vai fazer Isso. uma visita. É, Eu acredito que foi nesse ponto, entendeu? O sim, Américo, nesse boa ponto, sim. noite. Tem Oi, o Mônica. maná também, né? O maná, que é o prana, né? Que os iogue até hoje eles se alimentam do prana também. Isso, é, E é, são aquelas partículas de água no ar que ela fica cintilando, fica brilhando com a luz. Dá para ver realmente é. o maná, né? O prana. E a gente pode se alimentar do prana. Eu já tive um amigo que a gente se alimentou de prana. Mas quando a gente estava andando na praia, ele disse: Olha, olha aqui. Aí comecei a exercitar isso, eu achei muito interessante. Muito bom, né? Legal. A natureza dá o alimento, você não sente fome. Mas Água eu é prefiro alimento. uma marguerita ainda, né? Uma pizza de marguerita no sábado. A gente, a água é um alimento potente. Nós aqui não Potente. sabemos. Eu passei, eu esqueço, geralmente à tarde é que eu vou lembrar de comida, né? Mas eu tive um exemplo, uma experiência uma vez, passei o dia inteiro num lugar que ninguém oferecia nem um café, nada, só água. Tomei água o dia inteiro e não tive fome. E não tive fome. No final do dia que eu me toquei, falei: "Ah, não comi nada hoje." A água alimenta. A água alimenta, É. né? Bem, eu Eu Não tenho fico dá para. tomado um pensando, copo d'água antes do almoço para comer menos. Sim, sim, ajuda, tudo isso ajuda. Américo, eu fico pensando nessas pessoas que eu estou incluída também, que tem alergia a tudo, né? Eu acho que Ai, meu tá Deus. sendo obrigado, então, a se É, reeducar, não é? Eu tenho reeducar. alergia a É. tudo, eu só me alimento uma vez por dia. O café da Nossa. manhã é só aveia. Candidato a espeto puro já, tá vendo? Água, Maria, água. Eu fico pensando, eu tomo muito suco, eu tomo muito suco também, e eu só faço uma refeição por dia, né? Você já está Nossa. treinando, Maria. Eu Metade tô do sendo caminho, Treinando. está no obrigada, né? caminho. Obrigada a treinar. Já está à frente aí, tá vendo? Muito bem. Agora vamos voltar à oficina de nosso lar. Vamos voltar à casa da nossa Isabel. Aqui tem uma frase que o Aniceto deixa e a gente percebe essa dificuldade e vocês devem perceber isso, né? Tá nesse capítulo 43. Realizar uma sessão de trabalhos espirituais eficientes não é uma coisa simples, né? Ela exige muito. Eu percebo isso porque durante muitos anos nós formamos grupos mediúnicos com 15 pessoas, 16, 17, 18, que depois limitávamos a formação do grupo a 14 elementos, segundo aquela orientação da André Luiz no livro Desobsessão. E era mais fácil você dar todas as instruções durante 2 anos de teoria e depois mais um ano de prática para formar grupos. Nós conseguimos formar 4 grupos. E realmente isso é melhor. Hoje em dia, nós não temos como formar mais, até porque os nossos treinamentos com a pandemia acabou misturando pessoas que já tinham mais experiência com outras que não tinham tanta. E hoje nós temos uma média de 45 a 50 pessoas num grupo que tem 90 inscritos, mas que não vem de sempre, né? Mas em média a gente tem 45 a 50 pessoas. Então a gente fica de olho observando aquelas pessoas que têm características mediúnicas, que às vezes vêm conversar com a gente, e a gente tem aproveitado algumas dessas pessoas, mas a gente não tem um treinamento para para colocar essa pessoa em condições. Então a gente usa o nosso grupo mediúnico. Durante 34 anos nós tivemos o mesmo grupo mediúnico. E é desse tempo que vem aquela experiência do seminário falando com os espíritos.
Mas agora não, transformamos o nosso grupo num grupo experimental, onde a gente trabalha médiuns novatos. Mas é muito difícil uniformizar comportamentos quando eles vêm de outras casas, né? É uma coisa muito complicada para mim. Eu estou passando por esse desafio, que eu chamo de trocar pneu com o carro andando, né? Mas vamos lá. É, já se aproximava das 6 horas da tarde e a casa de Isabel, que está aí do lado, recebe uma fila de espíritos que se aproximam para as atividades noturnas. Não ainda não é dia da reunião, desculpe, é dia da reunião de Isabel, mas eles chegam com antecedência, são admitidos com antecedência, porque eles vêm buscar auxílio. Foram recolhidos nas regiões em torno da casa de Isabel, nos bairros próximos, né, nas ruas próximas, e agora eles são admitidos para o tratamento, por exemplo, dos passes, né? Então, os espíritos necessitados recebem passe dos espíritos desencarnados, e pela primeira vez o André vai dar passe. Diz que quando ele se apresenta na frente da primeira pessoa, vocês percebem que ele tem um perispírito menos denso que os demais, né? Porque ele está mais evoluído e tal. Essa mulher tinha um tracoma na vista e chegou cega à vida espiritual. E o André ficou muito apiedado dela, né? Se preocupou com ela. E quando ele impôs as mãos, ele percebeu uma nuvem escura sobre o frontal dela. Então ele orou muito e pediu muito para que ela melhorasse. E de fato, quando ele termina o passe, ela começa a enxergar. E aí ele ficou paralisado com o resultado. Aí o Aniceto chegou junto aí do lado para dizer: ô André, não fica observando o resultado, não, senão você não trabalha. Porque se ela melhorou, é porque houve instâncias superiores que autorizaram a melhora dela. O médium nunca cura ninguém, porque se ela não tiver em condições de ser curada, por isso que Jesus sempre dizia: quem curou você foi a tua fé, o seu desejo, sua vontade, o seu propósito. Mas agora vai, não peques mais. Pecar, na época, significava dizer não erre o alvo, né? Não erre mais, né? Procure acertar o alvo. Então, e o André, desenchabido, foi dar passe nos outros dois. Esses dois senhores que estão aí do lado, o de verde que está à esquerda e o outro agora de terno, de paletó marrom, eles desencarnaram com tuberculose e ainda sofrem as consequências da doença na vida espiritual. E a senhorinha que está ali mais concentrada, de cabeça baixa, vai receber o passe, ela desencarnou com um tumor maligno. E o último era um rapaz que estava hospitalizado e desencarnou durante um procedimento cirúrgico por choque. Ele não diz no livro que choque é, mas eu imagino que pode ter sido um choque anafilático por causa de anestesia, de alguma substância que foi injetada que ele tinha alguma dificuldade. Lembrando que essa história é do ano de 1940, alguma coisa, 43, 44. O livro foi publicado em 44. Então, a época que a medicina tinha pouco recurso, né, poucos aparelhos de medição não invasiva, né, não tinha ultrassom, não tinha ressonância, não tinha nada, tomografia, né? Muito bem, então o André, pela primeira vez, já começou trabalhando. Aliás, o propósito da vinda dele à Terra era justamente ficar na casa de Isabel, conhecer uma experiência junto a um quase centro espírita, que é a casa de Isabel. Ainda estão só os espíritos, a reunião noturna vai ficar mais para tarde. Então, isso foi em torno das 6 horas, das 18 horas, então lá pelas 20 horas é que o povo vai chegar para para a reunião. Então, faltam só 5 capítulos. No próximo encontro, a gente termina o livro. Me permite, foi
Maravilhoso. Eu adorei também o capítulo quando passou a história dos cuidadores da rua. Quando eu É, li também, eu achei fantástico. Eu não fantástico. sabia até então. Também não. Esse livro que contou pela primeira vez. Foi, ele Ou me seja, a contou. providência cuida de todo mundo, né? Ele só não cuida de quem não quer ser cuidado, né? Que é o É, caso daqueles que não querem melhorar, não reconhecem erros, né? Aí ficam e isso chama esperando a atenção. moderar. Exatamente. Chama atenção para a gente também, né? Não Sim, passar opa, despercebido na rua não, também, não é, isso, Américo? Eu achei muito bom mesmo. é, muito bom. Então, minha gente, tem tempo, Américo? Tem alguma pergunta? Tem Tem, tempo ainda? tem. Tem alguém querer fazer alguma pergunta? O Vinícius gastou tudo no começo. Mas não, eu ainda tenho muita pergunta, na Ah, verdade, tem, Américo. então Tenho muita. aproveita Não, na verdade, é, talvez eu acho que seja um pouco fora do do tema, né? tema Tá bom. específico, então talvez, não sei se eventualmente eu poderia pegar o seu contato e depois, se você tiver um tempinho aí. Podemos, Beleza. Obrigado, podemos. Américo. Tá bom. O que eu queria perguntar é uma curiosidade, né, que eu fico pensando, que falam que o espírito não tem sexo, né? Não. E nessas histórias sempre são definidos homens, mulheres, velhos, jovens. E nesse caso aí, você colocou essas pessoas todas elas definidas Sim. como homem e mulher, né? Senhores a tomarem passe. Como é esse processo, no Então, a gente vai caso? perder essa característica de ser homem e ser mulher na medida em que o espírito evolui, né? Enquanto nós somos atrasados, a gente tem predominantemente uma atitude mais masculina, mais feminina. Hoje em dia, por exemplo, já tem homens que lavam louça, cuidam dos filhos, trocam fralda. Eu vejo pelo meu genro mais novo, casado com a filha mais nova. Ele tem muito mais conexão com o filho, troca a fralda, dá banho, faz comida junto com eles, do que os outros genros, que são mais velhos. Então, essa nova geração está ligada na cozinha, está ligada nos serviços caseiros, ajuda mais a esposa, né? Agora, eu fui de uma geração que minha mãe não deixava fazer nada. Eu não sei fazer nada. Se a Dona Mara foi embora, eu tô lascado. Eu vou ter que comer na padaria, no restaurante o resto da vida. Eu só sei fritar ovo naquela fritadeira que você põe o ovo, não suja, usa só uma gotinha de azeite, não precisa usar frigideira, né? É uma oveira que fala? Alguma coisa assim. E fazer café, é a única coisa que eu sei. E comprar pão e passar manteiga. Eu não Cortar um sei. queijinho. O meu marido é da sua geração, praticamente. Eu creio Hum. que sim, mas ele sempre fez tudo. Assim, não sei se Então, por ser militar e tal, ele sempre militar, cozinhou, ah, fez banho em criança, sempre me ajudou. Então, isso. eu acho que é tipo, Mas é não era questão de comum. Meu pai nunca criação. fez isso, eu É. também não. Né? Eu cuidei da minha filha mais velha quando a Mara ficou com hepatite. Teve que desmamá-la com 3 meses de idade. Eu Aí, acho. aí que eu dei valor à mulher. Meu Deus do céu. Ó, Eu América, eu acho. queria fazer uma pergunta referente ao passe de André Luiz. Eu fiquei aqui, depois que você falou, eu fiquei pensando, né, que ele não teve mérito, né? Não é o André Luiz que fez o em si, mas é o mérito do espírito, né, que estava lá Sim, sentada. Aí eu isso. fico pensando assim, na reconstituição de órgãos do corpo, entendeu? O espírito, como André Luiz ou qualquer outro espírito que está nesse, né, auxiliando nesse processo de reconstituição de algum órgão, alguma coisa assim, uma perna, tudo isso. Eu sei que é tudo mais fixação mental do próprio espírito que está doente ali, mas está com aquela fixação mental que ele mesmo pode realmente plasmar e constituir o seu corpo físico ou seu corpo material, né? Aquela matéria sutil do perispírito. Mas qual foi a energia que o André Luiz utilizou dele
para fazer esse passe, porque aqui, encarnados, a gente tem nosso fluido, né? Que a gente pode utilizar. Mas quando está desencarnado, que tipo, se ele não teve nenhuma conexão com o mundo material, se estava já lá no mundo, está lá na colônia, nosso lar. Aí eu fico pensando, mas qual foi o fluido que ele utilizou? Que é uma combinação, que aqui na Terra a gente sabe que é uma combinação do nosso fluido, do fluido do espírito do mentor que está com a gente e do paciente, né, que está ali. Mas e aí? Então, na vida espiritual, os corpos de perispírito de quem vive em nosso lar são muito densos comparados com outros, né? A Uhum, densidade de perispírito varia de planeta para planeta. Mundos mais adiantados, os perispíritos são menos densos. Mundos mais atrasados, como o nosso, os nossos perispíritos são mais densos. Isso está escrito no livro dos médiuns. Eu até mostrei já essa frase, eu posso até mostrar de novo. Agora, no mesmo mundo, existe diferenças de densidades. É por isso que, às vezes, numa reunião mediúnica, a gente acha que o espírito comunicante está vendo alguém à frente dele, porque a gente tem a intuição que tem alguém à frente, e ele não vê. Porque as densidades são diferentes. Para que alguém seja visto, eles têm que ter uma densidade média semelhante, né? uhum, Então, nós metabolizamos fluidos em todas as faixas de evolução. Então, o André Luiz respira, toma sol, come alguma coisa, porque ele ainda se serve lá da uhum, água, se serve da sopa lá na casa da Isabel, da casa da Dona Laura, ele também se alimenta. Ele não trabalha no Ministério da União Divina, no Ministério da Elevação. Lá é que eles não usam mais alimentação material. Então, e quanto ao sexo, né, o sexo vai sumindo a necessidade. Eu me lembro de uma médium que trabalhou muito tempo comigo, que ela viu um espírito muito elevado. Foi a única vez que ela viu um espírito muito elevado. E ela olhava para o espírito e não conseguia identificar se ele era feminino ou masculino, porque ele já tinha absorvido o necessário das experiências femininas e o necessário das experiências masculinas. Então ela não conseguia identificar na fisionomia, ele tinha uma fisionomia híbrida, se é que a gente pode falar isso, né? Ela não conseguia identificar, mas nós temos ainda, mesmo no mundo espiritual, principalmente nas esferas próximas à crosta, o espírito não tem sexo como princípio, né? O espírito, um dia, ele pode reencarnar como homem, pode reencarnar como mulher. E mesmo nós podemos trocar de sexo, mas nós ainda precisamos da reprodução sexuada, senão não tem como, né? E o Criador só criou dois sexos, esse monte de sexo LGBTQI+, isso é história para boi dormir. É que as pessoas não sabem que nós nos desorganizamos tanto com relação, eu digo nós, humanidade, né? Com relação ao sexo, que a gente não sabe se é homem, se é mulher. Mas nós teríamos que saber se somos ou não. Mas enfim, não vou Mas, discutir isso Eu, aí. é, eu tenho uma pergunta nesse tópico. Qual por exemplo, se o espírito ele não tem sexo, e você falou que a gente precisa passar por experiências em ambos os sexos, Sim, mas por exemplo, o nosso perispírito lá que no livro estava mostrando, eles estavam com sexo lá, sim, sim. masculino e feminino. Homens e mulheres, isso, exatamente. E hoje deve Mas, ter mais, porque quem desencarna aí e tem essas outras variações do sexo, né? Porque se desorganizaram tanto que a gente não sabe se é uma coisa ou outra, isso continua lá também. Agora, para reencarnar tem que ter o Criador só criou dois sexos, só dois. Porque imagine se ele tivesse criado meia dúzia. Com dois já tem 6, 7, 8, 9, 10. Se ele tivesse feito meia dúzia, seria uma bagunça geral. entendi. Agora, nós vamos deixando de ter necessidade do sexo lá no fim da história. Está longe ainda. Mas Agora, nós precisamos é, do o que sexo. eu que. Ai, desculpe, fale, que depois eu quero não, falar sobre não isso. pode fala você, depois você fala. Diga o que Ah, você ia falar. não, é o seguinte, eu li, não sei se foi no Libertação, no livro, ou voltei, falando que há sessões espíritas
lá na espiritualidade Sim, tem mediunidade. há desobsessão, sessões de desobsessão, e que essa coisa de um ajudar o outro através de passes, Sim. inclusive, se você for pensar, em partes, as operações espíritas, né, que são operações que você submete a um tratamento espírita, você não precisa de um médium. Eles vêm e treinam a energia própria deles, como o doutor Bezerra, chega no local e faz a cura. Eu já me submeti a operações espíritas a nível de escrevo uma carta, né? E coloco seu nome e vem aquela. Eles emanam as energias do. É o espírito que vem, vai na sua casa e vai ali te curar. Você não precisa de um médium. O É que que o às vezes médium. precisa de energia ectoplásmica para provocar uma ação mais efetiva na matéria densa. É, Então, às vezes sim. precisa. Se for uma coisa simples, os Uhum. espíritos mesmo conduzem isso, mas às vezes precisa de um médium que forneça ectoplasmia suficiente para fazer a cirurgia, né? Eu não estudo o assunto. Quem é bom nesse assunto é o professor Paulo César Frutuoso. Frutuoso. Ele tem boa experiência com isso. Ma- Recomendo as palestras dele no YouTube. mas há isso, as sessões dentro, lá na erraticidade, há os passes, tudo mais. Há uma verdadeira sessão espírita, sendo Sim. que eles fazem ocorrer tudo aqui na Terra, porque nós precisamos dessa experiência para nós evoluirmos. Porque eu li recentemente isso. Por que então não se faz tudo no campo espiritual? Não, nós precisamos do planeta, dos humanos para poder. É isso que faz a evolução, o aperfeiçoamento do ser humano. É através dessa conexão entre o céu e a terra, né? Entre a espiritualidade, o céu e a terra, entre aspas, né? Entre a espiritualidade e a crosta, né? E, Então, eu vou é, mostrar uma informação a você que está no livro Vozes do Grande Além. Vou compartilhar aqui com vocês, tá? Eu tenho um arquivo só de frases para me tirar de enrascada, por exemplo, como essa, porque se eu não, eu guardo essas que são, né? É, Reparem que aqui tem a Terra bem no meio, tá? E as esferas espirituais em torno, tá? Olha o que diz o espírito Efigênio Vitor, que o Efigênio foi médico na Terra. Olha o que ele diz. Médiuns existem, tanto aí quanto aqui, nas esferas de serviço em que nos situamos. E por quê? Porque as esferas espirituais em torno da Terra são barreiras entre uma e outra. Então, para quem está numa esfera intermediária, ele precisa de mediunidade para receber instruções de cima, ele precisa de mediunidade para passar informações para baixo. Então, a mediunidade existe em todos os níveis. E é uma faculdade que vai conosco para o resto da eternidade, né? É por isso que Jesus não precisa de equipamento para fazer monitoramento em tempo real do que acontece no planeta. A mente poderosa de um espírito co-criador sabe em tempo real o que está acontecendo. Não precisa de nenhum fiozinho, não precisa de um laptop, não precisa de um mainframe, não precisa nada disso. É a mente poderosa de um espírito que controla o planeta. E olha, há referências, e ele mesmo disse quando estava aqui na Terra que ele tinha ovelhas em outros apriscos e que nenhuma se perderia. Ou seja, ele governa outros planetas também, segundo Chico Xavier. Isso não está escrito, né? Mas o Geraldo Lemos Neto passou essa informação. Maria, Muito bom, obrigado, Américo. Excelente explicação. Maria Moraes tem uma Sim, observação. essa questão do sexo dos Sexo. espíritos, né? É, Que o Kardec que fala assim que os espíritos não têm sexo, né? Porque vai chegar uma hora que as duas polaridades não serão mais isso, necessárias, né? Mas quando a isso, gente estuda a questão do nosso lar, onde as pessoas ainda se alimentam, a sensação que eu tenho é que, de tudo que a gente lê, escuta, é que enquanto a gente precisar de formas humanas, né, isso.
a gente vai ter a nossa composição Não, não, física, vamos dizer assim, nem que seja de não. matéria menos densa, completa, como a gente tem aqui na Terra, porque se a gente se alimenta no mundo espiritual, precisamos do nosso corpo também para ir ao toalete. Não é É, uma coisa bem simples, né? Mas eu acho que essa questão aí é a questão que a gente aqui na Terra, por conta da reprodução humana, a gente precisa, né, precisa. dos dois, sexo, homem e mulher, porque Deus assim o quis, né? Mas no mundo espiritual, eu acho que essa questão aí, o que vigora, eu creio, que é a energia do amor. A gente vai se tratar com quem a gente ama, vai se tratar com amor. A conexão é a nível de sentimento, e não tem mais a necessidade no mundo espiritual Da relação da que nós relação. nos Eu acho que a conhecemos. diferença entra aí, né? É. Agora, E deve quando ser uma coisa prazerosa, senão não tem graça nenhuma. porque, gente, tem coisa mais prazerosa do que a gente se encontrar com quem a gente gosta, com amigos, Isso, estar junto. exatamente. É a É coisa uma mais troca de gostosa que tem. energias. É É uma troca de troca energia. intensa de E energia. a Nós energia precisamos sexual. disso, né? E o que a gente estuda aí com a série Joana de Anjos é que a energia sexual, que faz parte de todo ser humano e dos seres vivos, é muito forte. É Por isso é forte. que é essa energia que faz com que os artistas pintem quadros maravilhosos, que eles dirigem Isso. essa energia para a Para criatividade. É uma criação, energia para criação, criadora, né? criadora. Criadora, né? Então, eu A acho que Joana a usa coisa bem vai mais isso. por aí, né? Agora, É, quando o espírito se torna puro, aí a gente não tem mais nem como avaliar, né? é. Como as coisas funcionam, que não dá para avaliar o que a gente não tem nem ideia de como. Mas acho que do nosso nível, para o nosso lar e por aí, deve ser mais ou menos nesse sentido, né? Penso eu, penso eu. Eu lembro de uma frase que eu não sei onde é que está, é uma das frases que eu preciso achar onde é que está para colocar aqui. Enquanto tem matéria, tem sexo. É. É, E perispírito é é. matéria. E vocês estavam falando também de uma outra coisa que eu achei interessante. Eu me lembrei do exemplo, não sei por quê, do corpo, da questão aí que o André Luiz estava ajudando lá com o passe, né? Que a transformação vem por conta do mérito do espírito, são energias que a gente não entende, né? Eu assisto muito documentário sobre natureza, e às vezes sobre o mundo animal, né? As coisas que acontecem no mundo animal que eu fico pensando, meu Deus, um tipo de salamandra, quando elas perdem um pedaço do corpo, ela se refaz. O Elas corpo refazem. refaz aquela É, parte. E eu fico é. pensando, meu Deus, uma salamandra pode O fazer isso e nosso nós não fígado, o podemos. nosso fígado consegue se recompor. Se a Tá gente perde um vendo? pedaço do É o mesmo fígado, a gente se sistema. recompõe. É o mesmo É o mesmo esquema, né? sistema. É É. Os interessante, corpos gente. vão se aperfeiçoar. Nós vamos ter corpos menos densos e É. mais regenerativos com a É. evolução. No início da evolução, tem os seres assexuados que se reproduzem sem a necessidade do contato físico. É, exatamente. É, às vezes é meio A confuso, geração né? espontânea. É difícil É, entender isso, né? que estão lá no início e tem essa possibilidade. Nós que já evoluímos um pouco, não temos mais essa possibilidade. É, Eu queria falar uma coisa, né, que é essa questão aí, que é muito complexa, mas ela tem dois sentidos aí, né, na questão do sexo, quando a gente fala no espiritismo. Então, tem o sexo gênero, que é muito questionado, né, no movimento espírita, e a questão do sexo ato, né? Então, o ato, o gênero, o Américo explicou muito bem. E o ato, os espíritos falam que não há necessidade, porque no mundo espiritual não se reproduz, não existe reprodução, né? Então, na Terra existe o ato sexual para a questão mesmo reprodutora. E no mundo espiritual, um espírito ele não vai criar um outro espírito. Então, eu li isso em revista espírita. Então, eles explicam que, Kardec explicando que não existe o sexo por conta dessa questão, porque o espírito ele não faz outro, ele não cria, não gera outro espírito, né? Isso é com a criação, é com Deus. Então, é importante a gente explicar essa questão, né? Então, tem mais alguma pergunta, minha gente? Acho que não, né? só uma coisa aqui extra. Quem quiser, quem tiver interesse em entender mais a fase que nós passamos até chegar na fase que Kardec começa lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, que somos criados simples e ignorantes, essa fase aí, ela está toda descrita de uma forma muito interessante no livro Evolução em Dois Mundos. É. É, Ali tá bem, é bem interessante. E isso é bem para mim claro. foi um eye-opener, que eu ficava me perguntando sempre,
Como assim? Fomos criados simples e ignorantes. Mas, assim, Deus criou, e aí você aparece no mundo assim, né? Simples e ignorante. Onde foi o início? Quando eu comecei a estudar esse livro aí, com umas ajudas aí que a gente teve dos programas bons mesmo, do médico, né? Falei, uau! Olha, foi para mim assim, uma coisa maravilhosa. Agora, né? Aí essas coisas que acontecem nessa fase da evolução, lá do átomo, da minhoquinha que se reproduz, ele vai até chegar quando a gente entra na fase luminal, né? E eu fico pensando, por que a gente perdeu essas caras? Claro, tem todo o sentido, né? Mas é muito interessante. Essa fase nossa, essa pré-humanidade nossa, é muito interessante. É um Mo- livro A muito mônada, denso, né, né? Maria? A Hã? mônada. A mônada. A Mônica está As nisso tudo. É mônadas, lindo, né, Mônica? E é um livro bem sabe que profundo, é esse denso esse estudo livro. aí, ele dá um insight Interessante. na gente, né? Em mim mesmo, Deus, sabe em que questão? Meu Deus, somos todos irmãos, É. Absolutamente. não é? A Nossa, gente oh, nossa, todos somos De vez em, irmãos, gente. de vez em Meu quando eu paro Deus. na rua e falo assim, nossa, aquele cara ali é meu irmão. Não tinha pensado nisso. é É, Agora, muito bom. Eu tive recentemente lá isso. no centro teve uma discussão, né? Porque nós falamos que Deus não para de criar. E ele falou, como Não, não assim? para. Tem que ter um começo, né? Aí eu falei assim, então imagine que o Deus não estivesse fazendo nada a eternidade antes dos 14 bilhões e meio de anos que o nosso universo existe. Não estivesse fazendo nada, descansando eternamente. É capaz de imaginar isso? Eu não entendo como é que não pode ter um início e não ter um fim nas coisas, porque nós somos seres limitados. Nós tivemos começo e não temos fim. Agora, o Criador não tem começo nem fim. É, É difícil imaginar isso. É que não tem um universo só, tem um monte. é. Américo, porque o povo O anda muito. tédio, o tédio, ele é criativo. O É, o tédio. É, tédio Deus criativo. estava de tédio. porque, Oh, porque, Deus estava de tédio. Deus de tédio é bom, é, né? porque o pessoal ultimamente anda muito preocupado com a população da Terra que vai ser. E eu fico pensando, se Deus não para de criar, e nós sabemos que o nosso próprio corpo tem milhões de seres vivos que vão se desenvolver, Isso. É uma vai ter um maluquice isso, universo né? para suportar tudo isso? Sempre Vai tem, ter, ué. né? É, Sempre tem. Deve E ter. mais ainda, ele diz que ele não para de criar. é, Não isso é para. Ou Jesus, né? seja, É. o Jesus Vamos, falou encon- isso. Meu pai vamos trabalha encontrar até hoje. muitas cópias por aí. Eu trabalho também. E eu acho que nós mesmos estamos voltando, acho não, tenho certeza, nós voltamos, né? Nós somos agora uma pessoa, dali a pouco vamos ser, sei lá, tataravós, alguma coisa assim, vamos ser no futuro, né? É, Então vamos desenvolver vários parentescos, níveis de parentesco, vamos ser nós mesmos, né? Alguém vai Reciclar. falar, né? É é. impressionante isso, é uma multiplicação, né? Eu Uma tenho renovação, fico pensando eu nisso, tenho, né? eu tenho a impressão que eu sou a minha tataravó ou bisavó, minha bisavó. Eu tenho uma ligeira impressão que eu sou a minha bisavó. Nós estamos sendo reciclados, é? É meio assim, né? Eu tenho a impressão. Então, minha Pode gente, ser, vamos. pode ser, pode ser. Porque eu tive um insight uma vez, a minha É. bisavó ela era francesa. E eu um dia tive um insight, eu não sei nada de francês, eu falei francês. Eu digo, meu Opa, Deus, eu sou já a esteve na minha França. bisavó. Já esteve na França. Pode acreditar, né? Para ter a matriz da língua no espírito, você já esteve na França. Já viveu É, ou falou francês durante um bom tempo. eu falei francês sem saber, só digo o nome mesmo, francês. Então, minha gente, vamos finalizar o nosso trabalho. Isso foi sempre é muito maravilhoso, né, Américo? Tu dá esse prazer, a Ah, gente, sempre é bom, sempre é bom, enorme. sempre é bom. Prazer enorme pra gente, que alegria, né? Nós que somos carentes, como a gente costuma dizer, de palestra, de trabalho de espírito aqui, É, né? E vamos finalizar o Trabalho da Noite de hoje com todas essas falas nossas, esses ensinos nossos sobre a criação de Deus e lembrarmos que Jesus pediu para a gente, nos ensinou para que nós amássemos o nosso próximo, como a nós mesmos, né?
E lembrando quando a gente descobre que somos todos irmãos. Por isso que ele nos ensinou isso, nosso irmão maior, né? Essa grandeza. Pessoal, todo mundo, abraço. Obrigada, Tudo, Américo. Américo. Boa Eu noite, anoto também querido. algumas